Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a receitinha da base caseira que eu postei uma foto esses dias atrás, a foto foi comentada e a nossa leitora Vera Lúcia, um beijo Vera, lá no Facebook, pediu para que nós ensinássemos a fazer essa base porque ela já tinha feito e a base dela tinha endurecido. Então, é claro, pode ser por vários motivos, né? Pode ser a forma de conservar, pode ser o tipo da base, pode ser os ingredientes, enfim, eu não posso afirmar para vocês o que seria, mas eu vou ensinar para vocês a receitinha que eu tenho feito e que tem dado super certo, tá? Então, vou mostrar para vocês, olha só, as minhas unhas como elas estão. Então, ontem eu estava de esmalte vermelho, tirei, por isso que elas estão um pouco avermelhadas nos cantos. E eu tirei para mostrar para vocês. Até elas estão um pouco amareladas, porque é devido a essa base, né? O cravo da Índia, ele amarela um pouco as unhas quando deixa ele descansando dentro da base. Até a base você vai deixar descansando, você vai ver que ela vai ficar bem amarela. Então, esse é o motivo. Se você não tem problema com as suas unhas ficarem amareladas, eu que gosto de passar bastante cor escura, né? Vermelho, bordô, marrom, enfim. E não tanto branquinho, né? Na unha. Então, eu não tenho problema com isso. Porém, se você passa bastante esmalte branquinho na sua unha, quem sabe você deva retirar esse ingrediente, né? O cravinho da Índia. Então, falando das minhas unhas, compartilhando um pouquinho com vocês, como vocês podem perceber, a minha unha, ela não é tão grande aqui na carne, né? Então, por isso que toda vez que ela lascava aqui onde é branco, a minha unha ficava com uma aparência de uma unha pequena. Isso me incomodava bastante e confesso para vocês que me desanimava um pouco de cuidar delas. E eu comprava essas bases de mercado, farmácia, já usei até base manipulada e não tinha um resultado tão legal quanto eu estou tendo agora com essa base. Então, vocês podem ver, conforme na foto que eu comentei com vocês, que eu tinha cortado as minhas unhas, elas estavam bem maiores. E eu me incomodo um pouco com a unha muito grande, porque olha só, mesmo cortadinhas, elas estão ultrapassando da carne ali. Então, eu cortei elas, aparei elas e ainda assim elas estão compridas. Então, imaginem o tamanho que elas estavam. Então, falando um pouco da base, como que a gente pode fazer, eu trouxe para vocês aqui os ingredientes que eu tenho usado. Primeiramente, o alho. Eu coloquei esses 2 dentinhos aqui, mas é sempre bom analisar a quantidade, né? Então, esse é um dos ingredientes que você vai precisar. O cravinho eu separei alguns aqui, mas também nem sempre você vai usar todo o cravinho. É importante deixar ele inteirinho assim, tá? Se ele tiver quebradinho ou faltando alguma parte, eu não coloco pra essa receita da base, que eu acho que é bem importante que ele esteja íntegro, né? Inteiro, assim. E sal. Por que do sal? Muitas receitas têm sal e outras não, mas eu resolvi colocar, pelo menos para minha base tem dado certo, porque toda vez que eu vou pra praia, eu entro bastante no mar, a salinidade eu acredito que ajuda as minhas unhas ficarem fortes também. Então, você pode testar, se você tem problema, não gosta que as suas unhas amarelem, você pode testar, então, utilizar só o alho e o sal. O alho é branquinho, o sal também, então ele não vai amarelar. Aí, eu coloquei esse palito aqui de madeira, que na verdade é para ajudar a empurrar os ingredientes para dentro do recipiente.
E aí eu coloquei aqui esses 2 vidros de base. O porquê dos 2 vidros eu vou compartilhar com vocês. Um deles está pela metade, como vocês podem analisar, porque a gente vai incluir esses 3 ingredientes aqui dentro. E o outro vidro, na verdade, eu utilizo, aqui no caso, ele tá novo, mas não tem problema se for uma base já usada, tá? Porque o que que acontece? A partir do momento que você colocar aqui dentro esses ingredientes aqui, principalmente o cravinho, pelo tamanho dele, o pincel vai começar a entortar, vai começar a ficar feio. E por consequência disso, não esteticamente, mas funcionalmente, ele vai ficar difícil de você passar. Até eu trouxe um pincel aqui de uma outra base que eu tinha feito. Olha só como ele tá tortinho. Então, e esse ainda nem tá torto, de uma outra base que eu tinha feito também. Ele tava bem mais torto, todo aberto. Então, esse pincel, na verdade, você utiliza só para deixar dentro da solução e tampar o vidro, porque você não vai conseguir aplicar a base na unha com ele. Uma ideia legal também, de repente, é você cortar essa hastezinha aqui, né? Na verdade, só utilizar a tampinha. É uma ideia também. Mas eu gosto de deixar o esmalte, porque aí toda vez antes de aplicar, aliás, desculpa, eu gosto de deixar esse cabo, porque aí toda vez antes de aplicar, eu mexo bem a solução para soltar um pouco mais ainda de todas as vitaminas que tem, as propriedades, enfim, do que a gente vai colocar dentro da base, para não ter que ficar toda hora utilizando de um palito, enfim, de alguma coisa para mexer a base, que eu acho que também pode desperdiçar um pouquinho. Enfim, aí vai do que vocês preferem. Então, eu prefiro deixar a hastezinha lá dentro da base. Por isso que eu recomendo você ter essas 2 bases aqui, tá? Porque aí o que que acontece? Você vai fazer a solução dentro dessa base que tá pela metade. E aí, na hora que você for aplicar, você vai aplicar com esse pincel aqui, tá? Então, é dessa forma que a gente vai seguir. Eu vou cortar o alho, picar bem picadinho, e aí a gente volta aqui pra conversar com vocês. Meninas, eu tava picando o alho aqui, eu lembrei de um detalhe bem importante. O alho tem esse miolinho, como vocês podem ver aqui, que na verdade é esse miolinho que dá um odor bem forte pro alho. Então, se você não quiser ficar com a sua unha cheirando alho, você pode tirar esse miolinho. Mas assim como o cravo, eu prefiro a integridade do produto, porque eu acho que dá um resultado melhor, tá? Então, eu mantenho o miolinho na solução e assim a unha fica cheirando um pouco. Eu não sei se eu já tô acostumada, eu já não ligo mais, mas com o tempo vai passando. Se você. É claro que no início é melhor você passar todos os dias, 2 vezes por dia, e depois que a sua unha estiver forte, já estiver crescendo, você pode aplicar uma vez na semana quando você for pintar sua unha, enfim, tá bom? Meninas, então eu já cortei o alho, ele já tá picadinho aqui, olha só. Um detalhe bem importante, eu tinha os 2 dentinhos aqui, eu acabei utilizando só um, então esse outro eu vou reservar. Até eu trouxe para vocês compararem, olha só. Vou colocar aqui. Um outro dente para vocês terem uma ideia de tamanho, tá? Então, os dentes que a gente utilizou, o dente, na verdade, que eu utilizei, foi bem pequenininho. Compara só o tamanho de um dente grande e um dente pequeno. Então, eu utilizei um dente mais ou menos desse tamanho e vai dar o suficiente para minha base. Eu vou reservar esses 2 aqui do lado para mostrar para vocês. Olha só. Então, ele
bem miudinho. Então, você tem que... Eu não filmei picando ele porque não tem segredo, né? Então, já tá bem picadinho, olha só. Os pedacinhos bem miudinhos mesmo, pra ser fácil aplicar e também pra depois a gente conseguir mexer a base lá dentro pra soltar todas as substâncias e as vitaminas, tá? O cravinho, então, né, que não tem segredo, conforme eu tinha falado pra vocês, não tem segredo, o importante é que ele esteja íntegro, né, não esteja quebrado. Talvez a gente não use toda essa quantidade. E o sal também, talvez a gente não vai usar toda essa quantidade. Na verdade, é um pouco pelo olho, assim, você vai ter que analisar o que cabe dentro do seu vidro da base, tá? Compartilhando um pouco da minha base, eu tô usando essa base aqui da Colorama, Nutribase Pro Crescimento de gengibre e chá verde. Porém, você pode usar qualquer outra base que você tenha aí na sua casa. O importante é que a base esteja boa, né? Não esteja grossa nem nada. Então, é importante que ela esteja bem boa para aplicar. Bem tranquila. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Então, eu vou abrir o recipiente. Vou tirar o excesso aqui do pincel, do aplicador. E vou reservar o aplicador do lado. Tá? E aí, dentro desse recipiente, vou reservar essa base aqui também, aqui do lado, porque nós vamos utilizar depois só o aplicador dela mesmo, né? Então, o cravinho não, desculpa, o alho, eu coloco primeiro. Na verdade, não tem segredo, realmente assim, eu gosto de colocar de pouquinho em pouquinho. Esse chanfrinho no pincel me ajuda também a colocar o alho aqui dentro. Você pode empurrar um pouquinho para ele descer. Não tem segredo, mas vamos fazer juntas para vocês conhecer da base que eu tenho utilizado. Eu confesso que para algumas coisas eu não sou muito fã de métodos caseiros, porque é o que o pessoal fala, né? Se alguém estudou, desenvolveu um produto e tá lá na prateleira do mercado, para que a gente vai fazer toda essa sujeira, todo esse trabalho, sendo que tá pronto? Porém, tem algumas coisas que eu discordo. Esta é a minha opinião e você está livre para não concordar. Enfim, eu pesquisei, testei, para mim deu certo, por isso que eu tô compartilhando com vocês. Pode ser que para alguma de vocês não dê certo. Não tem problema, o importante é testar e buscar o que é melhor para sua unha. Então, vamos colocando. Eu estou pensando se faltou compartilhar mais algum detalhe com vocês. Então, eu falei sobre a unha amarelar, né? Falei sobre o aplicador. Isso é tudo coisinhas que a gente vai aprendendo quando a gente vai usando. Porque outros vídeos que eu vi
não me recordo de ter esse detalhe do aplicador. E é importante compartilhar porque às vezes você compra só uma base, faz dentro dela e o aplicador entorta e depois você não consegue usar a base, porque aí depende, sei lá, você tem só aplicadores coloridos, enfim. Então, eu acho que é importante compartilhar esses detalhezinhos. Olha só, eu tenho empurrado bastante lá no fundo. Caiu alguns pedacinhos fora aqui. Eu já vou juntar pra aplicar lá dentro também. Mas não tem problema. Vamos lá. Tô mostrando tudo pra vocês justamente por isso, porque a gente precisa ver o passo a passo, né? De como a pessoa tem feito, então, por isso que eu estou mostrando tudo, até eu empurrando aqui pros pedacinhos do alho caírem lá dentro, assim, o alho já vai descendo. Quer ver? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó, já tá todo no fundo. Bom, vamos continuar aqui. Eu já vi gente que utiliza uma cebola e todos os dias finca, né? A unha dentro da cebola. Já vi essa técnica com o alho também. Enfim, o que eu achei mais prático pra mim foi essa solução do que ficar fincando a unha na cebola. E essa solução é baratinha, né? Porque o alho, para você comprar uma cabeça do alho é barato, para você comprar base, né? Essa base eu paguei nem R$5, mas a gente tem outras bases aí que são mais tradicionais, que elas são mais em conta, mais barato. Não é mesmo? Ah, um detalhe sobre a aplicação, compartilhar com vocês, é que assim, no início eu passava 2 vezes por dia, tá? Então, eu aplicava pela manhã quando eu acordava. E aí ficava o dia com a base. Aí, à noitinha, tardinha, assim, um pouco antes de tomar banho, de me ajeitar para deitar, eu tirava a base que eu tinha passado e reaplicava novamente. E dormia com a base na unha. E isso eu fazia uns 3, 4 dias na semana, daí eu deixava a minha unha sem esmalte um dia para descansar. E voltava no processo. Então, assim, é um trabalhinho que você tem, mas eu acho que valeu super a pena esse início. Até se você observar a minha foto, eu vou ver se eu encontro a foto aqui e coloco aqui no vídeo pra vocês. Então, se você ver a minha foto de antes, como estava a minha unha, ela estava bem esbranquiçada e dizem que esse branco na unha é falta de vitamina. Então, olha só, eu tenho hoje, bem dizer ali, ó, 2 pontinhos brancos, super pequenos, um aqui e um no dedão. Mas comparando com antes, está bem melhor, porque a minha unha tinha um pedaço muito grande dessa parte branca. Então, ela faltava muita vitamina. E eu não sei, pode ser da alimentação, né? Na verdade, acredito que seja, mas enfim. Eu acho que esse cuidado foi bem importante. E aí, depois
eu fiz isso acho que durante umas 2 semanas. Aplicava na unha de manhã e de tarde durante uns 3, 4 dias. E aí depois eu deixava um dia descansando sem esmalte, para a unha dar uma respirada, como é indicado. E aí depois dessas 2 semanas eu fui aplicando assim, um dia sim, um dia não. Aí intercalava, né? Não precisava aplicar todos os dias, 2 vezes por dia. Porque na verdade é um tratamento, apesar de ser uma base que vai ficar na sua unha, ele é um tratamento. Então, acredito que quanto mais você passar, mais resultado você vai ter. E aí, hoje que a minha unha tá bem legal, assim, pra mim, né? Então, eu já tô gostando bastante dela, apesar de ela ter ainda que melhorar. Pra mim já tá bem legal. E assim, não tem lascado mais. Pra ser bem sincera, uma unha lascou próximo ao Natal, que elas estavam enormes. E aí uma delas lascou, mas foi por falta de cuidado mesmo, não porque ela tava fraca. Então eu coloquei ali todo o alho, já foi ali pra baixo, tá? Agora eu vou colocar o cravinho. A ordem não importa, tá? O que importa é ter os ingredientes ali dentro da base. Então, realmente a sequência não importa. Você faz como você achar melhor. Olha só, tá vendo que tá aumentando o nível da base, né? Principalmente depois que coloca o cravinho, por ele ser maior. Então, por isso é importante, pelo menos, a base estar na metade. Não mais que isso. Olha só, o cravinho já dá bastante diferença no nível, por isso eu vou colocar um pouquinho agora do sal. Depois eu continuo colocando o cravinho se der. Olha só que bacana. Vou colocar um pouquinho do sal. O sal é um pouquinho mais chatinho de colocar. Tem que ser um trabalho bem minucioso, porque senão também ele gruda nas bordinhas, né? E depois é difícil de remover. Também não precisa pôr muito. O sal que eu tô usando é sal comum, mas você pode utilizar um outro tipo de sal marinho que você tenha, não tem problema. Pode até ser sal grosso. Porém, eu prefiro esse sal refinado, porque eu acho que ele não dá tanto volume, porque como vocês puderam perceber, o cravinho, como ele é mais volumoso, ele ocupa mais espaço dentro do recipiente. E aí ele aumenta muito o volume da base. E aí a gente tem que lembrar também que ainda tem um aplicador que vai ali dentro, né? Então, por isso que a gente não pode encher ela muito. Mas o sal também, eu coloquei essa quantidade aqui só pra demonstrar pra vocês, mas não vai toda essa quantidade dentro do recipiente, não. Olha só. Eu gosto de pôr o sal em cima do cravinho, porque aí ele já vai empurrando o cravinho pra baixo. Bem, essa base, ela vai precisar descansar por pelo menos 24 horas antes de você aplicar, para que os ingredientes realmente soltem todas as vitaminas. E assim, é claro que eu posso, né, tá falando uma bobeira aqui, que o sal não tem nada a ver, que o cravo não tem nada a ver, sabe? Que isso não faz diferença nenhuma na unha. Mas eu tô passando pra vocês o que deu certo na minha unha. Eu até tinha feito, acho que eu até tinha gravado um vídeo pra vocês no Instagram, que eu coloquei, acho que em um vidrinho eu coloquei o alho,
e o sal. E o outro vidrinho eu coloquei o cravo e eu ia intercalava. Um dia eu passava uma base, outro dia eu passava a outra. Lembrei desse detalhe. E aí, uma leitora, eu não me recordo o nome dela agora, comentou que ela colocava os ingredientes todos juntos. Porque eu tinha visto dessa forma, né? 2 bases separadas, intercalando. E foi dessa forma que eu fiz. Utilizei 2 vidrinhos e intercalava. Passava um dia outro. Uma vez um, uma vez outro. E aí essa leitora escreveu que ela colocava todos os ingredientes no mesmo recipientezinho. Eu falei, vou testar, eu acho que até fica mais prático, né, do que ficar carregando toda vez 2 produtos. Apesar de, né, ser um pedacinho, uma base pequenininha, mas toda vez ter que, qual que eu passei mesmo? Daí não sabia qual tinha passado. E aí eu testei fazer e deu super certo. Eu tenho gostado muito dessa solução, muito mesmo. E eu sou da seguinte opinião, né? Tudo que a gente quer realmente, a gente precisa de um sacrifício antes. Pra tudo na vida, né? Então, o sacrifício é o quê? Sua unha ficar amarela, a sua unha ficar cheirando, o cravo não tem problema, ele até minimiza, na verdade, um pouco. Mas a sua unha fica cheirando o alho, né? Mas os resultados estão sendo bons pra mim, tô gostando bastante. E isso, na verdade, é um detalhe, né? O ônus do bônus. Então, olha só, eu resolvi colocar todo o cravinho, que deu certo aqui na minha quantidade. E eu ainda posso colocar um pouquinho mais de sal, porque, olha, ainda colocando o palito de madeira lá dentro, ele ainda não subiu todo o nível da base. Mas eu vou mexer um pouco aqui para misturar mais o ingrediente antes de colocar o resto do sal. E também, na verdade, é legal você fazer também um teste, né? Na sua unha antes de... Olha só, vamos fazer um testezinho aqui, apesar de a base ainda não estar pronta, que ela precisa descansar um pouquinho. Dá uma mexida aqui, porque o pincel ficou fora também, ele acabou endurecendo um pouco. E como é um tratamento, né, as bolinhas do sal, elas vão ficar na superfície da sua unha. Então, para você aplicar o esmalte depois, você vai ter que reduzir isso aí. Olha só. Mas depois o sal vai pro fundo também, e tá tudo certo. Dá pra ver? Tá focado? Olha só como tem algumas bolinhas do sal, tá vendo? Mas enfim. Pra toda coisa que a gente quer tem um sacrifício, não é mesmo? Então, esse foi o sacrifício que eu fiz. Está sendo, né, ainda o sacrifício. E aí você vê se a quantidade está boa, se não está, como é que tá. Vou pegar um outro papel aqui pra limpar essa parte aqui de cima.
cima para não ficar pegando no aplicador. E tá tudo certo. Prontinha, está prontinha a sua base, a sua solução. E aí, Vera, gostou? Curte aí, compartilha com as suas amigas que também estão reclamando que as unhas delas estão fracas. Inscreve aqui no nosso canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei, que aí a gente pode trazer outros tipos de vídeos como esse para vocês, do que a gente tem usado, do que tem dado certo, coisinhas baratinhas, porque nem sempre o que é caro é o melhor, não é mesmo? Claro que tem algumas marcas famosas, tem alguns produtos mais caros que são excelentes, mas no meu caso, para mim, a base da farmácia não deu certo, mas essa solução deu super certo, por isso que eu tô compartilhando com vocês, tá bom? E se você já usou, comenta aqui embaixo quais foram os resultados, quais foram os ingredientes que você usou dentro da base, se você já testou fazer essa base. E se você for testar, comenta aqui também, que a gente quer saber quantas de vocês se interessaram por essa receitinha caseira. Tá bom? Um beijo, queridas. Deus abençoe vocês. Até mais.